24, versículos 37 e 38. Aleluia. Glória a Deus. Fala sobre a vinda do Senhor. É um assunto atual, é um assunto importante, é um assunto imprescindível. Diz assim o texto, versículo de número 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Amém. Queridos, como eu disse, é um assunto importante, é um assunto indispensável, é um assunto atual e deveria ser um assunto que a igreja pregasse todos os dias. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que a gente está tão feliz com a vida que o Senhor nos deu nessa terra, estamos tão acomodados com os bens com que o Senhor nos abençoou, que a gente até se esquece de pregar esse assunto que é o principal, que a igreja deveria pregar. Aleluia. O arrebatamento da igreja. Pois é o que nos inspira, é o que nos sustenta, é o que nos mantém de pé nessa caminhada, é a esperança da igreja de encontrar, de abraçar com o nosso noivo, com o nosso Senhor, com aquele que nos redimiu, que nos resgatou, que deu a sua vida por nós, e que quando ele subiu, aleluia, enviou os seus anjos para segurar a igreja. Este mesmo Jesus que viste subir, ele voltará. Aleluia. Dessa vez ele voltará para vos levar para si mesmo, para que aonde ele esteja, vocês também possam estar. Onde ele estiver, vocês também possam estar. Então nós temos esta promessa, nós temos essa segurança, aleluia, e nós temos inclusive uma garantia. Não é só esperança, irmão Judário, nós temos uma garantia, nós temos uma certeza, porque Jesus nos deu um penhor. O que é um penhor? É uma garantia, é um objeto de valor, garantindo que a pessoa vai voltar para resgatar a sua conta, a sua nota promissória. E que penhor é esse que nós temos? Lembra que quando Jesus estava conversando com seus discípulos a respeito disso, ele disse: não se preocupa que vocês não vão ficar órfãos. Eu vos mandarei um outro Consolador. Ele virá, aleluia, não só vos consolar, mas vos dirá tudo, vos ensinará tudo o que vocês precisarão dizer. Louvado seja Deus. E o apóstolo diz que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que Jesus voltará, e ele cumpriu, ele mandou o penhor, ele mandou a garantia, e o Espírito Santo está com a igreja, segurando a igreja, mantendo a igreja, sustentando a igreja, dando poder à igreja, aleluia, para pregar o Evangelho, para anunciar com ousadia a palavra do Senhor. Nós precisamos não só continuar acreditando, mas pregando que Jesus vai voltar, anunciando sobre o arrebatamento da igreja. Houve um alvoroço dias atrás, aí no período do carnaval, sobre uma pessoa que estava ali em um dos trios e falou do arrebatamento, e isso tem alvoroçado o meio evangélico, como se isso fosse uma coisa de outro mundo, como se aquela mulher tivesse feito uma revelação extraordinária. É claro que ela cometeu alguns erros ali, porque lhe falta a Bíblia, conhecimento bíblico, mas a intenção dela foi válida, e isso causou um alvoroço no meio evangélico, isso agitou as redes sociais do meio evangélico, e eu fiquei pensando: meu Deus, os crentes estão preocupados com o Apocalipse, se o Apocalipse já começou, se vai começar, se a mulher errou e assim por diante. Irmãos, não se preocupem com o Apocalipse, se preocupem com a promessa, aleluia, que ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos aguardando o Apocalipse
Apocalipse, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja para as bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Você está tão preocupado com o Apocalipse e não está preocupado com a volta de Cristo. Jesus vai voltar. Só que isso já é algo assim tão estranho aos ouvidos de alguns, já estou até acostumando com a ideia de que essa questão do arrebatamento da igreja é algo, digamos assim, real, imaginário. Olha, Jesus compara o arrebatamento da igreja aqui no versículo 37 aos dias de Noé. O que Noé falava? Qual era a pregação de Noé? Quando alguém perguntava e questionava o velho Noé sobre aquele tremendo empreendimento colossal e desnecessário. Vocês acham que alguém chegou apoiando Noé naquele empreendimento? É mesmo, Noé. É mesmo, você tem razão, Noé. Você tem razão, você está certo, Noé. As pessoas criticavam Noé, debochavam de Noé, chamavam de caduco, de louco, de tolo, e levavam as suas vidas, como o texto diz, não deram ouvidos, porque a pregação de Noé era louca. Por que a pregação de Noé era louca? Porque nem chovia naquele tempo. Nem chovia, rapaz. Por que o arrebatamento da igreja é loucura, conforme diz Paulo? A mensagem do Evangelho é loucura. Porque o homem natural, ele ouve a pregação do Evangelho e ele começa a debochar dos crentes. Alguns até dizem que nós vamos para o céu da boca da onça. Você já ouviu isso? Isso é uma deboche contra o que nós pregamos e cremos e defendemos. O homem natural não consegue compreender a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, e estão levando a vida do jeito que eles entendem, do jeito que eles compreendem, do jeito que eles acham melhor, mais lucrativo. Mas nós que temos o Espírito de Deus, o penhor do nosso resgate, da nossa redenção, precisamos, amados, estar atentos aos sinais dos fins dos tempos. Pedro asseverou na sua primeira carta à igreja a respeito dos sinais da proximidade dos fins dos tempos. Nós não podemos ficar acomodados com o mundo, vivendo como se Jesus não fosse voltar agora, ou na nossa geração, nos comportando como se Jesus estivesse com um tempo agendado. E aí a gente pode viver de qualquer maneira e depois ter tempo de se reconciliar com Deus, aguardando Jesus voltar de uma maneira santificada. Você precisa santificar a tua vida em todo momento, porque Jesus pode voltar hoje. Tem muitos crentes que aqui estão, inclusive, ouvindo essa mensagem. Se Jesus voltar hoje, ele não está pronto para encontrar com Deus. Está vivendo o evangelho barato, está vivendo o evangelho medíocre, está vivendo sem paz com os irmãos, está vivendo mexericos entre famílias, está tirando a paz de pessoas que você deveria honrar e amar e ajudar a levar a cruz. Você prefere tirar a paz, você prefere meter o dedo na ferida, como se só aquela pessoa é que fosse culpada, quando na verdade ninguém tem culpa do que aconteceu, mas você não esquece. Você fica o tempo todo, ao invés de nutrir um relacionamento, como nós ouvimos aqui na primeira mensagem, de humilhação, um relacionamento de acusação. Isso é nocivo. Isso tira a tua paz com Deus, isso tira a tua paz com os irmãos.
Aleluia. Deus está tocando em feridas aqui nesta noite, porque Deus quer restaurar. Quando Deus toca, amados, é para restaurar. Aleluia. É para que vidas sejam mudadas, é para que lares sejam restaurados, é para que famílias sejam unidas, restauradas novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus pode voltar hoje, e como você tem vivido, pode sofrer uma grande decepção. Aliás, é certo a grande decepção, porque existe um padrão de regra do cristão para ser arrebatado. Precisa viver uma vida de santificação diante de Deus, precisa viver uma vida de paz com os irmãos. Nós precisamos ter esta vida de santificação, porque senão nós não veremos a Deus. Irmãos, esse não verá a Deus é sério. Tem gente que fala, que lê este texto e passa assim por cima. Irmãos, não ver a Deus significa não ser arrebatado. Irmãos, não ver a Deus significa não ser salvo. Irmãos, não ver a Deus significa ser condenado ao inferno. Irmãos, não ver a Deus significa viver toda a eternidade do lago de fogo que queima e arde. O bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Você está vendo a seriedade disso, amados? Não ver a Deus porque não santificou a sua vida, porque não se humilhou, porque não buscou o Senhor. Busca o Senhor com a força que aquela mulher cananeia, Sirofenícia, buscava Jesus naquele dia. Busca o Senhor de todo o teu coração. Resolva a tua vida, as tuas pendências hoje, não deixa para amanhã não, queridos, porque Jesus pode voltar e você ter perdido todo o teu tempo na igreja, nem viveu os prazeres do mundo e nem foi arrebatado para viver a eternidade com Cristo. Viva para Cristo, viva para Jesus, porque Ele está voltando, amados. Nós estamos vivenciando dias que precedem o arrebatamento da igreja. Nós não podemos brincar de ser crente, não podemos fazer como a geração de Noé. Precisamos estar atentos, vigilantes, aleluia. Os prazeres do mundo, as riquezas deste mundo não podem nos afastar da presença de Deus, desta mensagem gloriosa do arrebatamento, porque não vai dar tempo de se consertar não, irmãos, não vai dar tempo de pedir perdão para a mãe não, irmãos. Jesus afirma que lá em Apocalipse, no capítulo 16, versículo 15, ele também falou isso nos evangelhos, que ele virá repentinamente, ele virá como um ladrão de noite. Então vivamos uma vida consagrada a Deus hoje, não deixe para amanhã. Reconcilie-se hoje com o teu irmão, reconcilie-se hoje com a tua casa, reconcilie-se hoje com o Senhor Jesus, porque para o mundo será terrível, para os desavisados, os despreparados também será terrível, mas para aqueles que estiverem com a sua vida santificada a Deus e com Deus, será um dia glorioso, será um dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, será um dia, aleluia, de festa, de louvor, de honra, de glória, para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, vivamos o dia de hoje como se fosse o último dia das nossas vidas. Você já é convertido, então deixa as práticas do mundo, amados, porque tem gente que se converte e ele quer continuar com as mesmas práticas do mundo. Ora, se eu mentia, eu não devo mentir mais. Se eu defraudava alguém, como o Zaqueu era acusado, eu não devo defraudar mais. Se eu bebia uma cachaçinha, uma cervejinha, um vinhozinho, eu não devo beber mais, porque isso não glorifica a Deus na minha vida
Cristo. Nós somos cristãos. Cristãos é o reflexo de Cristo. Devemos parecer com Cristo. Deve ser a nossa maior preocupação como cristãos, amados, é nos parecer com Cristo, é agradar o nosso Mestre, é agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus, é fazer o que Ele fazia, é andar como Ele andava. Inclusive eu quero deixar essa reflexão para você: todas as coisas que você for fazer, esse final de mês de fevereiro, você vai dizer assim: Jesus no meu lugar, como Ele faria? Jesus no meu lugar, como Ele responderia? Jesus no meu lugar, como se comportaria? Faça essas perguntas para Jesus, para você mesmo. Ande nos passos de Jesus esse final do mês de fevereiro. Faltam aí 10 dias. Faça sempre essa pergunta: Jesus no meu lugar. Sabe por quê, amados? Porque às vezes a gente frequenta lugares que não glorificam a Deus, e às vezes a gente não está nem fazendo coisa errada lá, mas a gente é visto lá. E às vezes, por ser visto lá, a gente faz o nosso irmão pecar. Você está me compreendendo? Então pergunte: Jesus no meu lugar, Ele se sentiria à vontade estando naquele lugar? Jesus no meu lugar se sentiria à vontade sentando naquele lugar? Conversando estas coisas, quando tem muitas coisas urgentes para ser conversada. Sejamos prontos. Jesus pode voltar hoje, antes de nós comer o creme de frango da irmã Márcia. Tá? Jesus pode voltar hoje. Então viva a vida na presença de Cristo, em comunhão com o Senhor, porque Jesus pode voltar hoje. Quem sabe essa pode ser a última pregação sobre arrebatamento. Eu ia pregar isso não, o texto que eu ia pregar era outra coisa, empolgante. Quem sabe você estava aí dando glória a Deus, agora falando em mistério. Mas o Espírito me conduziu, foi para cá. Vamos ficar de pé? Aleluia. Você está pronto para ser arrebatado? Você está pronto para ser arrebatado? Ou ainda tem alguma coisa que te impede? Se você tem alguma coisa que rouba essa tua certeza e convicção, eu te convido a vir aqui à frente e receber a oração